Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus se façam presentes em nossos corações, que possamos contar então com o apoio da espiritualidade benfeitora, com essa alegria de estarmos aqui reunidos para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos então dar aí sequência, né? Aquela parte depois da desencarnação. O que acontece então após o processo de desencarnação? A alma vai ter, né, aí já o espírito desencarnado vai ter consciência de si? Essa consciência é imediata? O que o espírito vê? O que o espírito percebe, né? Então, o que ele vê, o que ele ouve, quais são as sensações logo após esse processo aí de desencarnação? É o que nós vamos ver hoje, né, no nosso tema perturbação espírita. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos fazer a leitura de uma mensagem. Ela é do livro Sementes de Felicidade, a de número 104, que nos convida a manter o equilíbrio. Mantenha o seu equilíbrio. Pensamentos de inconformação, medo, revolta, orgulho, ciúme, inveja, ambição, impaciência e ódio desestabilizam sua mente, causam mal-estar, prejudicam o seu presente e o seu futuro. Tome estrada inversa. No lugar deles, coloque-os de aceitação, de humildade, de respeito aos outros, de paciência e amor. Bons resultados virão. Ser otimista é dispor-se a eliminar os defeitos do mundo interior. Olha que mensagem interessante, e ela vai ter uma grande relação com o tema da nossa noite, né? Que é essa condição que nós temos que vai definir como será esse momento pós o nosso desencarne. Então agora vamos, né, à nossa prece, rogando a Jesus e a espiritualidade todo esse amparo. Amado Mestre Jesus, neste momento nós rogamos a assistência de teus trabalhadores, dos espíritos benfeitores, dos espíritos que assistem a esta casa, que eles possam se fazer presentes, nos intuindo, nos auxiliando na compreensão dessas questões, na compreensão desse processo de perturbação e também nos incentivando e nos encorajando a fazer tudo quanto é necessário enquanto estamos aqui encarnados, para que esse processo se dê da forma mais tranquila, da forma mais leve. E é assim também que esperamos que se dê o nosso aprendizado nesta noite. Que possamos então elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e abrir os nossos corações e as nossas mentes para este aprendizado. E que assim seja. Então vamos dar início à questão de número 163, que vai nos ajudar a entender, né, o que acontece imediatamente aí, né, após deixarmos o corpo físico, após aquele processo de desencarnação que foi estudado ali, né, na aula passada, quando as tintas ali branca e vermelha elas vão se separando, né? Então vamos lá. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Então a pergunta que Kardec fez é: deixamos o corpo, desencarnamos. Nós vamos ter uma imediata consciência? E aí o que a gente vai perceber? Que tem uma palavra aqui que complica tudo. É exatamente a palavra imediata. Tá? Então quando a gente olha para essa questão do imediato, o que a gente vai perceber? É a resposta que os espíritos já nos trazem. Consciência imediata não é o termo. Então, vai ser imediato? A gente vai retomar a consciência imediatamente quando chegarmos ao plano espiritual? Não, não será dessa forma. Por quê? Porque vamos ficar aí perturbados algum tempo. Então, é exatamente isso que vai acontecer, né, ali quando nós deixamos o corpo após o processo de desencarnação. Nós passaremos por uma perturbação temporária. Ela é temporária, a gente vê na sequência que ela é muito variável, né? Ela pode acontecer de várias formas e durar períodos aí muito distintos de acordo com cada um de nós, nossa bagagem, nossa vivência, que a gente já vai observar na sequência. Mas todos nós passaremos por esse período de perturbação? Sim, todos nós passaremos. É um exemplo, né, muito simples, que não ilustra na totalidade, mas vamos imaginar, então, que nós estamos num país que tem uma diferença, um fuso horário diferente aqui do Brasil de 12 horas. O que vai acontecer?
Assim que a gente, né, chega no Brasil, tendo vivido algum tempo, né, experimentando essa diferença de horários tão grande, o que vai acontecer? Nós vamos levar um tempinho para nos acostumar. Né? Então é mais ou menos isso, só que, né, numa escala muito diferente, o que vai acontecer conosco quando nós deixarmos o corpo físico. O que vai acontecer? Deixando esse corpo físico, tudo pra gente vai ser um pouco confuso, né? Então a gente vai ter aí uma sensação de confusão. Algumas pessoas vão experimentar a sensação de um vazio nas ideias, né? Como se as ideias ali não aparecessem, elas ficassem um tanto quanto vazias, não conecta, não raciocina tão claramente. E aí o que a gente vai entendendo? Que vai levar um tempo para que, após deixarmos então ali o corpo físico, a gente retome a consciência de nós mesmos. Vai levar um tempo para que a gente se reconheça, para que a gente se perceba ali e entenda o quê? Entenda que nós retornamos ao mundo espiritual. Então haverá um período de estranhamento, um período de confusão, em que a gente não vai conectar tão bem, a gente vai levar um tempinho para entender o que foi que aconteceu, né? E aí cada um vai levar um tempo que é diferente. A comparação que Kardec nos traz é como se nós acordássemos ali de um sono profundo. Sabe aquele dia, provavelmente já aconteceu, né, com todos nós, a gente acorda assim, e aí a gente acorda sem saber muito bem onde é que a gente está, que roupa que a gente está vestindo, né? A gente leva um tempo ali para reconhecer, falar, ah, tá, eu tô aqui no meu quarto, ah, não, eu tô aqui, né, num hotel, ah, isso aqui tá diferente, ah, esse é o pijama, enfim, né, a roupa que eu estou, ah, entendi. É como se fosse esse tempo necessário para que a gente recobre, então, a consciência e para, né, fazer essa identificação e esse entendimento. Ah, eu deixei o corpo físico. Ou, de acordo, né, com algumas pessoas, né, o entendimento é, nossa, eu morri, né? Bati as botas, digamos assim. É esse o período, né, desde a desencarnação até retomar a consciência de si, se reconhecer e entender, né, o processo aí da desencarnação. Então, assim que a gente pode, né, fazer essa compreensão. E aí, o que vai acontecer? Ah, é uma pergunta, né, que às vezes a gente tem. Ah, então logo então eu desencarnei ali, naquele momento da perturbação, eu já vou lembrar do passado, eu já vou conseguir, né, ter clareza? Não. A lucidez das nossas ideias, essa possibilidade de pensar claramente e, ao mesmo tempo, retomar as memórias do passado, isso vai acontecer gradativamente. Por quê? Porque vai depender, então, do quanto nós já estaremos desapegados. Então, vai depender do quanto nós já deixamos que a matéria não nos influencie mais. Porque se a gente ainda estiver muito ligado com uma influência muito forte ali da matéria, o que vai acontecer? A lucidez e as memórias do passado, elas vão demorar um pouco mais para que a gente retome. Mas à medida que a gente vai, né, retomando a consciência, essas memórias, elas vão voltando gradativamente, assim também como a nossa capacidade de raciocinar, de nos reconhecer e de nos percebermos ali já, né, no plano espiritual, sabendo que nós não estamos mais, né, tem uma parte aqui no Livro dos Espíritos que vai falar que a gente já não consta mais do mundo dos vivos. Aí eu falo assim, mas que mundo dos vivos é esse, né? Dos vivos que estão encarnados, porque nós continuaremos vivos, né, só que agora sem corpo físico, que é muitas vezes essa falta desse conhecimento, desse entendimento que causa uma certa confusão, né? O espírito, ele se percebe já no mundo espiritual, percebe ali o perispírito e ele não entende muito bem o que está acontecendo, né? Então a gente vai ver na sequência como é que o conhecimento da doutrina pode nos ajudar a passar pelo processo de perturbação. Mas enfim, como é que a gente está retornando então a um lugar que a gente conhece? Então a gente está voltando para o plano espiritual, certo? Por que a gente ainda talvez se assuste ou leve esse tempinho para poder perceber, entender e reconhecer? É necessário porque a gente está mudando, tem uma grande diferença, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. E essa passagem, ela é realmente, né, confusa para nós. Deixamos ali a matéria e a gente precisa de um tempo para então se perceber e retomar e reconhecer. Ah, voltamos para casa, estamos agora no plano espiritual. E isso vai depender, então, do que a gente vai ver já na sequência, na questão 164. Quanto tempo vai durar? O que vai interferir?
É o que a gente consegue perceber agora na próxima questão. Então, a questão de número 164, ela vai trazer para nós assim: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Então, a perturbação será para todos nós da mesma forma, do mesmo jeito? O tempo vai ser igual, as sensações que nós teremos, né, elas serão iguais? Ou será que isso vai ser diferente? Como nós estudamos o processo de desencarnação na semana passada, e a gente viu que ali já existe diferença, o que a gente pode entender? Que no processo de perturbação também, nesse reconhecimento, nesse retomar a consciência de si, de se perceber ali como espírito, no plano espiritual, vai também ser muito variável. É o que os espíritos respondem para nós agora na sequência. Então, eles trazem assim: vai ser igual? Não, né? São bem claros na resposta. Não será igual, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente. Olha que interessante aqui, ó. Quase imediatamente. Qual foi o exemplo que nós, né, conhecemos e vimos na aula passada? Sanson, membro, né, da Sociedade Espírita de Paris. Ele fala que foi imediato? Não, não foi imediato. Levou-se ali pouco tempo, né, pouquíssimo tempo, mas levou-se um tempo. Então, ilustra o que os espíritos estão nos respondendo aqui, ó. Aquele que se encontra mais depurado se reconhece, então, e já entende a sua passagem ao plano espiritual quase imediatamente, mas não é imediatamente. Leva-se aqui um tempinho que a gente já vai falar sobre ele. Por que isso acontece? Por que é mais rápido para esse espírito? Porque ele se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, não, quem é esse homem carnal? Que se dedica muito mais à matéria, às questões da matéria, às questões das sensações e todos os gozos que a matéria pode propiciar para nós, né? Então, esse homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Então, aqui, o que a gente vai perceber? Né? Existem elementos que estão muito relacionados, mas que vão falar sobre essa duração desse período de perturbação. Né? Primeiro, elevação. Mas essa elevação, ela virá, né, em consequência, como a gente percebe aqui, da pureza de consciência. Então, se a nossa consciência ela está mais pura, ela está mais tranquila, de que enquanto estivemos aqui, fizemos tudo quanto era necessário, mas considerando o quê? As leis divinas. E para isso a gente não precisa ter conhecimento da doutrina espírita. Porque as leis divinas já estão gravadas na nossa consciência, a nossa consciência que vai fazendo esse apontamento. Então, se essa consciência já está mais pura, porque nós conseguimos já dissociar da matéria, entender que nós estamos além da matéria e que o que nós viemos buscar aqui é algo que a matéria por si só não vai nos oferecer, mas que a matéria é um meio, é o caminho para que a gente busque a conquista dos valores nobres. Então, a gente vai entendendo a matéria como algo que vai ser usado para um fim útil, que é a nossa elevação, que é conseguir, então, fazer tudo quanto está ao nosso alcance, no sentido do bem, no sentido da caridade, e nesse caminho conquistando os valores morais, conquistando também os conhecimentos, a intelectualidade que nos é possível adquirir aqui na Terra, que está, né, aí ao nosso alcance, e isso vai fazendo com que a gente vá desapegando da matéria. A gente faça uso da matéria conforme é a real utilidade que a matéria tem, nos ajudar no nosso processo de evolução. E aí, desapegando da matéria, o que a gente vai conseguir fazer? A nossa consciência vai estar tranquila, a gente vai estar com uma consciência mais em paz, uma consciência mais pura. E isso vai trazer para nós um nível diferente de elevação que fará com que naturalmente o período de perturbação após o desencarne seja menor. Olha aqui, né, questão interessante essa relação. Então, tudo começa para a gente, né, entender o quão ligados nós estamos ao mundo material. Porque se a gente está muito ligado, o que acontece? Quando vem uma doença ou quando a gente tem uma limitação física e aquilo nos faz, né, sofrer grandes padecimentos, o que é que vai acontecer? Se a gente ainda está muito ligado na matéria, a gente entende, né, que nós somos matéria, temos que vivenciar
tudo que a matéria tem para nos oferecer, nós sofreremos. Nós teremos dificuldade em sermos felizes, em sermos resignados, em oferecermos ao mundo a nossa contribuição, apesar da doença, apesar da dificuldade, apesar da nossa limitação. A gente não vai entender que a doença veio para um processo de burilamento, né? E mesmo que a doença não estivesse na nossa programação reencarnatória, mas que a gente adquiriu em razão, né, de alguma circunstância, de falta de cuidados no passado, mesmo que tenha sido assim, o que a gente pode fazer quando a gente se percebe, então, vivenciando uma doença, uma limitação? A gente pode utilizar isso a nosso favor. A gente pode provar e testar ali a nossa aceitação, a nossa resignação, né, esse nosso entendimento e transcender. Então, a gente pode crescer. Mas, se a gente está muito apegado à matéria, isso vai nos levar por caminhos difíceis, né? Por caminhos de ingratidão, por caminhos de revolta, de questionamento em relação a Deus. Por que isso? Por que aconteceu comigo? E da mesma forma, quando a gente fala de situação financeira. Se a gente tem, ou se a gente não tem condições financeiras, mas se nós nos pautarmos pelo desapego à matéria, o que a gente vai fazer? Se a gente tem, nós vamos usar a riqueza que nós temos para fazer o bem a mais pessoas, para que mais pessoas sejam beneficiadas. Então, a gente vai fazer um bom uso daquela riqueza que está, nesse momento, acumulada em nós. E vamos lembrar, por que ela está? Porque é passageiro. Nós deixaremos o corpo físico no meio do processo da desencarnação e essa riqueza não vai conosco, ela pertence ao mundo material, é um empréstimo, é uma concessão, né, que nos foi feita ou que nós batalhamos para tal, mas aí a gente precisa fazer um bom uso. E se a gente não tem? Se a gente não tem e é desapegado, a gente vai dividir o pouco que tem, né? Então a gente vai pegar aquele meio pão ali, vai dividir em 5 e vai ficar bem. Não vai sofrer em razão disso, mas a gente vai usar de uma forma muito mais positiva. E quando a gente percebe isso, o desapego, fica mais fácil que a gente faça o quê? Que a gente pratique o bem, que a gente faça ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Mas se a gente fica valorizando muito a matéria, ou se a gente sofre muito quando algo no mundo material nos abala, como uma doença, uma vicissitude, uma dificuldade financeira, isso vai dificultar muito que a gente faça ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Por quê? Porque nós vamos tomar aí caminhos diferentes. E aí, nosso processo de perturbação vai ser mais longo. Mas então, vamos entender agora, com o apoio do livro que é o Espiritismo, como é que fica essa questão do tempo, como é que fica tudo isso? Então, o tempo, ele é variável. Então, é bastante variável de acordo com esses aspectos. A elevação, né, a consciência e essa questão do apego ou já de transcender as questões da matéria. Então, vamos pensar. Ele vai ser maior, mais longo, para aquelas pessoas que, enquanto viviam, se identificavam muito com a matéria. Mas ele vai ser menor, vai ser menos longo, para aqueles que, enquanto estavam encarnados, já se reconheciam e se identificavam com o seu estado futuro. Qual é o estado futuro de todos nós? De espírito imortal, que está passando aqui na Terra para uma aprendizagem, para uma experiência, para a conquista de valores intelectuais e morais, mas que vamos deixar tudo isso aqui, inclusive esse corpo físico. Então, quando a gente já se identifica e já entende, né, qual é o nosso propósito aqui, nós já vamos fazendo, né, digamos, espera-se que a gente faça um bom uso da matéria, que a gente já vá se desapegando e naturalmente reduzindo o nosso período de perturbação. Então, a gente entende que é um espírito imortal, que estamos para essa aprendizagem, para essas vivências, e como é que vai acontecer, né? Pode ser, né, de poucas horas para nós, mas se a gente está muito para nós assim, né, que já estamos aí, né, digamos, pessoas que estão desapegadas, né, mais desenvolvidas no sentido moral e intelectual, mas se nós estamos muito apegados, né, se nós estamos aí com a consciência ainda muito distante da prática do que deve ser feito, né, então a nossa consciência aponta que a gente não está praticando aquilo que se espera de nós, né, o que vai acontecer? Pode ser, então, de muitos anos. Então, é bem variável, de poucas horas até muitos anos. Mas vamos imaginar que a gente já né, esse espírito imortal, que já se identificou assim, está usando bem essa presente existência. Qual que é a sensação que a gente vai ter? Ela não vai ser uma sensação penosa. Então, não vai ter nada de penoso durante a perturbação. Vai ser algo bem tranquilo. Então, a gente vai passar por uma perturbação de maneira tranquila,
vai ser semelhante àquela sensação, né, que a gente tem quando a gente tem aquele despertar tranquilo, aquele despertar lúcido. Então, né? Entendi, eu tô aqui, é isso que está acontecendo. Então vai ser bem suave, vai ser bem leve. E o que a gente vai sentir? Por vezes, a gente já é, né, esse homem de bem que fez um bom uso da sua existência, que já foi desapegando aqui, né, enquanto encarnado, nós vamos ter um grande alívio. Essa é a sensação de que a gente vai experimentar, daquele grande alívio, de um bem-estar. Por quê? Aquelas dores, aquelas limitações que o corpo físico impunha, a gente já vai perceber que não existe mais. Então, nesse processo, né, da perturbação, desse despertar, desse se reconhecer já no plano espiritual, vai ser algo para nós até prazeroso. A gente vai até sentir uma certa felicidade. Felicidade por quê? Já não teremos mais as dores do corpo físico. É como se a gente estivesse ali livre, desembaraçado já, né, de uma cadeia em que estivemos presos durante um tempo. Mas isso, né, se nós estivermos nessa condição de quem já foi se desapegando. Mas aí, continuando ainda no livro que é o Espiritismo, como é que vai ser se nós ficamos mais ligados às questões materiais, se a nossa existência foi muito voltada para as questões da matéria? O que vai acontecer? Ele vai ser mais longo. Por que ele vai ser mais longo? Porque a nossa consciência não será pura. A nossa consciência vai apontar tantas coisas que nós deveríamos, né, ou poderíamos ter feito, e isso vai dificultar o processo de perturbação, ele vai ser um pouco mais longo. Ao mesmo tempo, esse apego à vida material vai também dificultar que a gente já se reconheça no plano espiritual. E aí a gente vai ter sensação de desassossego, às vezes, né, sensação de angústia, vai aumentar, né, à medida que a gente vai ali percebendo que a gente não está conectando as ideias, né, que é a característica desse processo de perturbação. E aí a gente pode ter medo, a gente pode ter o temor e vai ver muitas coisas, né, e vai sentir, vamos ter muitas sensações que a gente não vai entender, que a gente vai desconhecer, né, que vai ser difícil para nós. Então, meus irmãos, a gente pode ter um cenário muito lindo, muito leve, muito suave no processo de perturbação, ou a gente pode ter, né, um cenário um pouco mais intenso, um cenário que traga um pouco mais de angústia, mas vai depender de nós, do que nós estamos fazendo agora para vivenciar esse cenário mais leve ou um cenário, né, mais difícil, um cenário mais pesado. Agora, para um ou para outro, qual que vai ser, né, assim, a amplitude, né, das percepções e das sensações? Nós passaremos a ver, a ouvir e perceber coisas que hoje nós não percebemos. Por quê? Em razão de não estarmos mais, né, com o corpo físico, a nossa percepção do ambiente, das questões, das situações vai ser muito maior, vai ser muito mais amplo, né? Então, esse é um ganho, essa é uma conquista que nós teremos, independente desse ou daquele estado. O que vai acontecer é que, né, em um estado já mais elevados, mais depurados, consciência pura, mais desapegados da matéria, vai ser tudo muito mais tranquilo, mais leve, mais prazeroso, bem-estar, aquele alívio. Mas, se estivermos no caminho oposto, aí sim que vai ser um pouco mais angustiante. Mas é assim? É assado? Não sabemos. Vai depender de cada um de nós aí e da nossa história. É um exame que só nós podemos fazer, né? Ninguém consegue ou pode responder por nós. Agora, vou recorrer, então, à Revista Espírita de 1860 para a gente ver dois casos. Na aula passada, a gente viu muitos casos do livro Céu e Inferno. Né? Então, agora vamos despertar a curiosidade sobre a Revista Espírita para aguçar a nossa vontade de estudar. Eu vou recorrer a um caso que está citado na Revista Espírita de 1860, no mês de novembro. Vou ler o trecho aqui na íntegra, falando assim: entrada de um culpado no mundo dos espíritos. Então, eu vou ler o trecho que fala como é que foi a chegada. É o relato do próprio espírito contando. Então, ele vai falar um pouquinho da desencarnação e desse processo de perturbação. Então, ele fala assim: vou contar-te o que sofri quando morri. Retido no corpo pelos laços materiais, meu espírito teve grande trabalho para se desprender, o que foi uma primeira e rude angústia. A vida que havia deixado aos 24 anos era ainda tão forte em mim que não cria na sua perda. Ele não acreditava. Então, tamanho era a dedicação às questões materiais, né? Procurava meu corpo e estava admirado e apavorado por me ver perdido nessa multidão de sombras. Por fim, a consciência de meu estado, então, percebemos aqui que ele passou pela perturbação. Quando ele percebe o estado em que ele está, é que, então, ele deixou, né, já essa perturbação espiritual.
Por fim, a consciência de meu estado e a revelação das faltas que havia cometido em todas as minhas encarnações me feriram de repente. Lembra que a Fabiana falou sobre a vergonha que se abate sobre a culpa? É o que ele vai relatar. Uma luz implacável esclareceu os mais secretos refolhos de minha alma, que se sentiu nua e tomada de acabrunhadora vergonha. Eu vou parar por aqui, mas eu vou só no finzinho, porque a gente quer um final feliz, né? E tem aqui. Aí ele fala, então tem o meio do caso, vou deixar para, né, cada um checar lá na Revista Espírita. Se você não tem em casa, você pode acessar pelo Kardecpedia, tá? É possível ver na íntegra. E aí ele fala assim no finalzinho, deixa nosso coração feliz, né? Por fim me acalmaste. Escutei os ensinos que te deram os teus guias. Os guias ali, né, que acompanhavam a Sociedade Espírita de Paris. Então ele está falando, olha, o que eles falam para você, eu escutei também, né? A verdade me penetrou, eu orei, Deus me ouviu, revelou-se a mim por sua clemência. Olha que bonito, né? Então depois de todo esse sofrimento, de uma perturbação tão difícil ali, ele fala que Deus se revelou a ele por meio de sua clemência, como se havia revelado pela sua justiça. Olha que bonito. Então, essa foi a experiência dele, né? Então, ele não conseguia acreditar, né? Ele percebia ali que algo havia de diferente, ele não conseguia acreditar. Agora, vamos a um caso mais suave? Nós vamos comentar também na mesma Revista Espírita de 1860, só que aqui a gente vai, né, no mês de junho, falar do caso da senhora Durey. O caso da senhora Durey, ela faleceu em 1º de maio, deixa eu só ver o ano aqui, acho que foi 1860, né? Então ela faleceu em 1º de maio de 1860. Ela foi evocada na casa do Kardec, né, no dia 21 de maio, olha só, né? 21 dias depois, ela já conseguiu se comunicar. Mas o Kardec fez poucas perguntas, ela até revelou depois que ela ficou decepcionada, que ela queria, né, contar mais os conhecimentos que ela tinha. E aí ele faz uma nova evocação a ela no dia 25 de maio, só que já na Sociedade Espírita, né, juntamente ali aquele ambiente com os outros médiuns, e para que mais pessoas pudessem se esclarecer com os ensinamentos dela. Então ela vai contar um pouco, né, sobre esse processo dela, né? Então ela fala, eles questionam, né, como é que se operou o instante do despertamento para ela? Se ela já se reconheceu de maneira súbita, né, imediata, ou se levou um tempo. E ela fala assim, fiquei uns instantes nesse estado. Qual que é o estado? De semiconsciência, de vazio nas ideias. Então ela fala que ficou uns instantes, depois, pouco a pouco, ela se reconheceu. E aí eles questionam, mas quanto tempo, né, durou esse período? Ela fala, olha, eu não sei ao certo, mas pouco tempo. Ela acredita que foi aí entre 1 a 2 horas, né? Então foi pouco tempo que ela esteve assim. E aí é questionada ela, então durante essa espécie de sono, essa perturbação, né, experimentaste uma sensação agradável ou penosa? E ela vai dizer assim, não sei, quase não tinha consciência de mim mesma. Então ela nem sabe se a sensação foi penosa, se foi mais agradável ali durante a perturbação, porque essa consciência dela não estava clara, né? Aí na sequência, ela vai revelar que à medida que as ideias iam clareando, ela foi tendo aí a certeza, então foi percebendo que realmente ela já estava no mundo espiritual, mas durante um tempo ela ainda acreditou que ela estivesse viva, que ela estivesse viva assim, né, gente? Ela estivesse encarnada. Então, vamos entender quem é, né, essa senhora Durey. Ela era médium, ela era espírita e ela era médium. Então, vamos perceber, né, que é uma perturbação que durou pouco tempo, mas mesmo assim, mesmo com o conhecimento que ela tinha, durante alguns instantes ela acreditava ainda estar encarnada, mas logo depois ela já, né, se percebeu e se reconheceu ali no plano espiritual. E aí né, a próxima questão. Quando tivestes a certeza da morte, sentistes pesar? Então, quando ela percebeu ali que ela havia desencarnado, né, ela sentiu pesar, arrependimento? E ela fala que não, absolutamente. A vida não é para se lamentar. Então, aqui a gente já vai entendendo um pouquinho, né, da característica desse espírito, do desenvolvimento que esse espírito tem. E ela fala assim, que quando ela, né, se percebeu, o que ela viu? Que ela se encontrou com espíritos que a rodeavam e a ajudavam a sair da perturbação. E foi aí essa mudança que ela, né, entendeu e percebeu que já estava ali no plano espiritual. Olha que interessante. E aí depois eles vão questionando, né, e ela fala, não, que ela não levou, né, para
para o desencarne, ali para o momento da morte dela, quando ela morreu, efetivamente deixando, né, o corpo físico na desencarnação, ela não levou nenhum pesar e nenhuma curiosidade pueril, nenhuma curiosidade infantil. Então a gente vai entendendo que ela provavelmente tinha sim, né, essa consciência mais pura em razão do trabalho que havia sido feito e pelo uso que ela fez, ela comenta na sequência, né, do conhecimento espírita, ela já foi pouco a pouco se desmaterializando. Mas em que sentido? Enquanto encarnada, ela já foi aí buscando desapegar, para não ficar tão identificada com a matéria e fazer, né, essa passagem de maneira mais leve. Então nós temos esses dois casos. E é bem interessante, a gente vai ver com a senhora Durê que, assim, ela dá muitas respostas e respostas muito claras que denotam, sim, já uma certa elevação. Aí a gente entende por quê que a perturbação dela foi tão curta, foi tão leve e logo ela já se viu ali, né, rodeada de espíritos que estavam ajudando ela nesse processo. Né? Então depois vale a pena ler para conhecer um pouquinho mais sobre ela, sobre o que ela, né, fez enquanto encarnada e entender um pouco mais esse processo. Agora nós vamos avançar para a questão 165. Vamos lá entender. Ó. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Que a gente quer que fala demais, que exerce toda a influência, né? Falando, se conhecer o espiritismo, tá salvo, né? Não vai passar pela perturbação. Aí a gente já viu que a senhora Durê foi diferente, ela teve a perturbação? Teve, né? Mais curta, digamos que mais suave, mas ela teve, mesmo sendo médium, trabalhando bastante. Ah, interessante, uma coisa que ela conta, né? É que quando ela já havia, né, se reconhecido, já havia cessado o processo de perturbação, ela já tinha entendido que ela estava no plano espiritual, já tinha reconhecido a si mesma, vários dos espíritos que por vezes passaram mensagens por ela, né, que ela foi um instrumento para intercâmbio ali no plano espiritual com o plano material, vieram recebê-la e que a sensação foi muito boa. Então aqui a gente entende que era aí, né, uma grande trabalhadora. Mas enfim, né, vamos voltar à questão. Se a gente conhecer, né, a doutrina espírita, não vai ter perturbação, a gente já viu, né, com esse caso que não, mas como o espiritismo pode nos ajudar? Aí vem a resposta. Olha, o conhecimento do espiritismo, ele pode, né, exercer uma grande influência. Uma grande influência. Não está escrito aqui que ele vai determinar. Olha que interessante, né? Pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas tudo complica na hora desse mas, né, gente? Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. O que a gente vai entender aqui, então? O conhecimento da doutrina nos auxilia a entender o porquê a gente deve praticar tudo aquilo quanto já nos foi ensinado. Seja aquilo que veio por Moisés, seja o que Jesus, né, ali praticamente desenhou para nós, né, quando esteve aqui ilustrando, mostrando, exemplificando, ensinando, por meio de tantas parábolas tão lindas. Enfim, o espiritismo ele vai nos ajudar, então, a entender o porquê que a gente deve praticar. Quais são as consequências quando a gente não pratica. Né? Então, é isso que o conhecimento da doutrina vai nos ajudar. Vai nos incentivar a praticar o bem. Vai nos incentivar a dar à matéria apenas o valor que ela tem. Que é o valor de nos ajudar a desenvolver enquanto espíritos imortais. É isso, esse é o papel da doutrina, que é muito bom, porque deixa claro, né, nos mostra ali com casos muito expressivos, com fatos, com dados bem contundentes, tanto que a gente já viu na semana passada nos livros Céu e Inferno, quanto que nós observamos nesses dois casos da Revista Espírita. Mostra claramente ali o que acontece se a gente dedica a vida de uma forma ou de outra, enfim, explica para nós claramente e nos dá incentivo para que a gente pratique. Mas se a gente tiver que entender quem é que tem um peso maior, o conhecimento do espiritismo ou o peso maior fica com essa questão da prática do bem, né, e a pureza de consciência? Gente, ó, não adianta só conhecer. Se a gente conhece, mas não pratica, vai caindo o valor e a importância. Tá? Agora, se a gente pratica o bem, tá, e vai trabalhando, a nossa consciência vai ficando cada vez mais pura, aí sim. Então, só entender, só compreender o porquê que a gente precisa praticar o bem, seguir os ensinamentos de Jesus e não praticar,
Ajuda porque a gente vai ter uma compreensão do que nos espera na continuidade, na vida futura. Então, a gente vai compreender, mas só a compreensão não vai nos ajudar no processo de perturbação. A gente precisa ter a consciência pura, consciência tranquila, e isso a gente só consegue fazer por meio da prática do bem. Agora, nós temos na sequência aqui o comentário de Kardec. Algumas partes desse comentário nós já conversamos, nós já fomos aí falando. Então, eu vou ler só alguns trechos, para que a gente possa ir aprofundando o nosso estudo. Mas antes disso, quero recuperar aqui que a gente tem a questão 982 também no Livro dos Espíritos, E essa questão é bem interessante porque ela complementa o que nós acabamos de ver na questão 165, que é assim. Ela vai questionar se professar o espiritismo, se a gente professa, eu sou espírita, se a gente acredita nas manifestações espíritas, se isso vai assegurar a nossa sorte na vida futura. Então, se isso vai trazer um processo de desencarne mais leve, mais suave, um processo de perturbação também, mais ali sutil, e naturalmente consequências aí na continuidade da nossa vida de maneira mais, feliz. Então, é isso que é sorte na vida futura. E aí a resposta dos espíritos é muito clara. Por quê? O que eles vão trazer? Que não, porque se fosse assim, se fosse o fato de conhecer apenas, que garantiria sorte na vida futura, então todo esse processo mais leve, mais feliz para o nosso futuro pós-desencarne, o que ia acontecer com aquelas pessoas que não acreditam? Eles seriam deserdados, assim como por vezes outras religiões colocam que só vai ao reino do céu se pertencer a essa ou aquela religião? Não. O Espiritismo nos ajuda a compreender para praticar e assim vai garantindo que a gente tenha uma vida, se a gente pratica uma vida futura mais feliz. Mas aquele que não acredita, ele pode sim ter um processo de desencarne, de perturbação e a continuidade mais leve, mais suave, mais feliz também, Ou seria de alguma forma injusto, se fosse assim, tem que conhecer o Espiritismo para ter sorte na vida futura, com aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer. E aqui a gente percebe a justiça de Deus, por quê? O que o Espiritismo ele vem nos trazer? Ele vem nos incentivar a praticar aquilo que todos nós já sabemos, independente de onde nós nascemos, independente de onde nós estamos encarnados agora. Isso é importante, a gente colocar, porque às vezes a gente fala assim, mas as pessoas, que estão nesse momento tendo uma existência num país com uma religião que prega questões totalmente diferentes, O que a gente deve entender é que essa não é a nossa única reencarnação aqui na Terra. Nós já tivemos oportunidades e já vivenciamos outras realidades. Independente disso, mesmo que fosse a primeira vez que a gente está reencarnando na Terra e a gente está em uma localidade, em um país em que não é possível acessar a doutrina espírita, hoje com a internet, globalização, não tem nem como falar isso. Mas vamos imaginar que era esse cenário. Nós temos aqui gravado na nossa consciência as leis divinas. Então, é difícil não conhecer Jesus. Mas se eu não conheço Jesus para me lembrar, amar ao próximo como a si mesmo, já está gravada. A lei de amor, justiça e caridade está aqui, gravadinha. Se eu acho que eu vou conquistar tudo sem esforço, não tem jeito. Porque a lei de progresso, a lei do trabalho também está gravada na nossa consciência. Então, não tem como. E aqui a gente vai entendendo por que o critério é essa elevação, essa consciência pura. É saber que nós estamos fazendo tudo aquilo que nós podemos fazer e que nós sabemos. Talvez não claramente agora nessa existência, porque não tivemos contato com a doutrina ou com uma religião que pregue, que nos incentive a isso. Mas está na nossa consciência. Então, esse ponto é interessante, que a gente percebe mais uma vez a justiça, a coerência. A gente falou, gente, é tudo muito perfeito, Pois é tudo muito perfeito, Por isso que a gente vai entendendo todos os atributos quando a gente fala sobre Deus, Então, a gente vai tendo essa clareza muito grande. Bom, vamos ler alguns trechos então aqui, porque daqui a pouco nós, já vamos encerrar para seguirmos nosso tempo. Então, na sequência, eu vou ler o terceiro parágrafo do comentário de Kardec, Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, como nós vimos, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte.
Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não o ouvem. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito e somente então ele reconhece o seu estado, que aí cessa a perturbação quando ele reconhece o seu desencarne, seu retorno ao plano espiritual, e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Gente, ele continua vivo, né? Só dos encarnados. Essa é a expressão que Kardec está colocando aqui. E aí, o que a gente vai, né, fazer esse entendimento? Muitas vezes nas reuniões mediúnicas, existem esses casos, né? Então, já foi atendido, né, um espírito em uma reunião mediúnica de um jovem, parece ser um jovem bem jovem mesmo ali, e ele estava brincando no alto de um prédio, ele estava brincando de caminhar ali vou dizer beirada, me faltou a palavra agora, né? Na extremidade ali. Então ele estava brincando. E o que acontece nessa brincadeira? Ele dá um passo em falso, ele cai e morre. E aí as pessoas ali, né, entendem que ele havia se suicidado. E ele leva um tempo para entender e para compreender o que estava acontecendo com ele. Ele não entende, porque efetivamente ele não tinha ali o desejo de se matar. Era uma brincadeira. E durante o atendimento, a dialogação na reunião mediúnica, então ele entende o que aconteceu, porque até então ele não havia entendido, ele estava em perturbação. E quando ele entende, ele fica extremamente preocupado. E preocupado com a mãe, o que a mãe pensaria, que a mãe não podia pensar que ele havia se matado, porque realmente ele não havia, enfim. Então ali começa esse momento, né, de dor. E muitas vezes, é o que a gente vai ter aqui também na sequência, o espírito, ele percebe, né? Ele até participa do próprio funeral. Aí a gente fala sobre o respeito que a gente deve ter nesses momentos, né? Porque por mais que o espírito, ele pode participar muitas vezes e não entender o que está acontecendo. Ele não entende ali. Muitas vezes ele olha para o caixão, mas ele não consegue reconhecer, não consegue nem se aproximar do caixão, mas ele fica participando daquela cena. E aí, claro, não vai ser assim para todos, né? Cada caso é um caso. Mas o respeito que a gente deve ter nesses momentos, né? Então, se a gente vai até lá, que a gente possa fazer preces, né? Que a gente possa prestar a nossa solidariedade, e aí o cuidado com as piadas sem graça, com as piadas de mau gosto, né? Enfim, se for para isso, é melhor que a gente nem vá, né? Porque, por mais que ele não entendeu ainda o processo de desencarne, ele pode observar essas outras manifestações. E aí vamos nos colocar no lugar. Se fôssemos nós, gostaríamos que isso acontecesse? Não. Então, já aconteceu o caso também na reunião mediúnica do espírito relatar, né, que ele está ali no funeral, que a imagem que ele está vivenciando, né, que ele está ali no funeral, que tem alguém no caixão, mas que ele não está entendendo, não está vendo, até que ele é convidado a observar mais de perto, né? Então, aquela ali é a memória que ele já tem, que está gravada ali, que ele está muitas vezes revivendo. Convidado a observar mais de perto, e aí ele se dá conta, muitas vezes, que aquele ali é o seu funeral, enfim. Por quê? O que acontece, né? Que é o que a gente vai ver aqui, ó. Por que às vezes o espírito tem dificuldade de compreender o processo do desencarne ali e não se reconhece, né, no plano espiritual? É o que Kardec coloca no próximo parágrafo. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista aqui, né, principalmente nesses casos que Kardec citou anteriormente, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que ele deixou na Terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele julga o sólido e compacto como o primeiro. Então, ele percebe ali o perispírito. Muitas vezes, ele até vai, quando existem tiros, né, ou alguma cirurgia, enfim, facadas, né, enfim, o espírito até olha e fala, nossa, mas eu tô aqui sangrando, nossa, mas eu levei tantos tiros. O que ele está percebendo? Ele está percebendo ali, então, o perispírito. O perispírito na mesma forma, né, do corpo físico que ele já deixou, mas ele ainda não fez esse entendimento, e ele não percebe que
o perispírito é fluídico, né? Então, ele ainda entende que é sólido, ele não faz essa checagem, porque ele fica tão aturdido com aquelas lembranças, com aquelas questões, né? Até que ele possa entender. Então, é por isso que, num processo de dialogação, quando esses espíritos eles são recebidos em reuniões mediúnicas, eles são tratados com muito carinho, com muito respeito. Né? Não é dito para ele, olha, você desencarnou. Não, ele é convidado a pensar sobre isso, a entender. Então é questionado o que ele percebe que está diferente, né? Que ele pode observar ali ao seu lado. Muitas vezes é nesse momento que vêm os familiares, então os familiares vêm para ajudar. E aí quando ele vê um familiar que já partiu, que já desencarnou antes dele, aí vai entendendo, né? Às vezes gera muita dor essa constatação, mas tem também ali todo o acolhimento, toda a proteção da espiritualidade. E aí volta, né, no que a senhora Durê nos trouxe, né, que a primeira coisa que ela percebeu, que ela olhou, foi os espíritos auxiliando nesse processo de perturbação. Então ninguém se encontra sozinho. Mas e por que às vezes fica tão prolongado? Porque a gente está tão preso à matéria, né, com a nossa consciência tão perturbada com aquilo que a gente deveria ter feito e não fez, né, com as leis divinas que a gente poderia ter seguido, o amor, a caridade que a gente poderia ter praticado, o perdão que a gente poderia ter dado, a compreensão, a tolerância, enfim. A gente está tão perturbado que a gente não consegue ver toda essa assistência que está ao nosso lado. E aí, só para a gente finalizar, né, porque aqui é quando, né, a gente brinca, né, que mostra claramente, fala assim, ó, o espírito, deixa eu só recuperar aqui, gente, ó. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, então é isso que muitas vezes a gente tem, né, morreu, acabou, mas aí o que o espírito percebe? Que ele continua a pensar, que ele ainda vê, que ele ainda escuta, não se considera morto. Então a gente comprova aqui onde é que está, então, a inteligência, onde é que está a memória, onde é que está a consciência, gente. Não está no corpo físico, também não está no perispírito, está no espírito, né? Então, aí fica bem claro para a gente essa questão. E é isso que a gente vai levar, né? Passa esse período de perturbação ali, nós levaremos e continuaremos sendo quem nós éramos. A diferença é que agora, como espíritos imortais, não ligados a um corpo físico, né? Essa que vai ser aí a grande diferença. E agora, né, já deu o nosso tempo, tá na hora da gente agradecer a oportunidade, agradecer por todos, né, que estão assistindo, que estão estudando conosco, que estão aí vibrando carinhosamente para que a gente possa, né, voltar com as atividades. Podem ficar tranquilos, né? Vai voltar de maneira organizada, de maneira gradual, de forma segura. A gente vai ter a oportunidade desses reencontros, mas enquanto isso a gente, né, vai matando a saudade da forma que for possível e que mantenha todos nós em segurança, né? Que esse é o mais importante. Afinal de contas, ainda estamos no corpo físico e a gente precisa, né, respeitar os cuidados que esse corpo físico requer, ainda mais, né, nesse contexto, nesse ambiente de pandemia. Então, vamos torcer para acelerar a vacinação, que aí tudo vai dando certo. E nesse momento nós vamos fazer a nossa prece, né, para o nosso encerramento. Amado Mestre Jesus, obrigada pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos. Obrigada por esta doutrina, nosso Consolador prometido, que nos traz luz, que nos traz alegria, que nos traz esse entendimento. E que a partir desse entendimento, amado Mestre, possamos nos sentir convidados, encorajados e também capazes de aplicar os teus ensinamentos, capazes de tomar este caminho do bem. Só o bem é que vai nos garantir essa tranquilidade na nossa vida futura. Na verdade, só o bem é que garante que neste momento possamos já começar a desfrutar de mais momentos de paz, de mais momentos de alegria, de mais momentos de felicidade, independente da situação pela qual estejamos passando. Que possamos entender que este é o caminho, que possamos seguir este caminho de forma corajosa, que possamos seguir este caminho também de forma esperançosa, sempre renovando e fortalecendo a nossa fé. Que o estudo nos ajude nessa caminhada e que também as águas fluidificadas possam ser esse apoio. E agora nós rogamos para que todas essas águas que foram colocadas para fluidificação recebam o bálsamo salutar,
o medicamento necessário para o fortalecimento do espírito, para o restabelecimento do corpo físico, e que nós possamos tomar deste medicamento, mas acima de tudo, praticar os teus ensinamentos, porque é aí que está a verdadeira cura, a cura da alma, a cura do corpo, a cura de todas as nossas dores e dificuldades. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais este momento e que possa estar conosco no decorrer dessa semana. Que assim seja.